Por anos você esperou em silêncio. Por anos, você se perguntou se havia algo de errado com você. Com a sua fé. Com o seu caminho. Você orava. E o céu parecia quieto. Você acreditava. E as circunstâncias não se moviam. Você segurou lágrimas, que ninguém viu. Tomou decisões que ninguém entendeu. E continuou de pé quando qualquer pessoa ao seu redor já teria desistido. E hoje, exatamente hoje, você chegou até esta mensagem. Não foi por acaso. Não foi o algoritmo, foi o Espírito que te trouxe até aqui, porque chegou a hora de o céu te responder. E a resposta vai te surpreender. Você não chegou até aqui porque estava entediado ou porque estava procurando qualquer coisa na tela. Você chegou porque há algo dentro de você que reconhece quando uma palavra é para você e está aí. Esta mensagem foi preparada para o momento exato em que você está vivendo agora. Não para a sua versão de ontem. Não para a versão que você quer ser amanhã. Para você. Agora, com tudo que você está carregando. Com tudo que ainda não resolveu. Com tudo que ainda não entendeu. Deus está virando a página da sua história. E nos próximos minutos, você vai entender por que a demora não foi abandono. Foi preparação, mas antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você está sentindo uma pressão estranha nos últimos dias, um aperto no peito que não tem nome, uma inquietação que aparece no silêncio da madrugada. Quando a casa está quieta e você fica olhando para o teto sem conseguir dormir, talvez você esteja experimentando uma fadiga que não passa com descanso. Um cansaço que vai fundo demais para ser só físico. Talvez você tenha tido sonhos pesados. Ou, ao contrário, sonhos cheios de luz e movimento que você não consegue explicar quando acorda. Talvez você esteja sentindo uma calma estranha por fora, enquanto por dentro algo grita que uma mudança está chegando. Se você se reconheceu em alguma dessas descrições, preste atenção. Isso não é ansiedade sem sentido. Isso não é fraqueza. Isso é o seu espírito respondendo a uma movimentação que já está acontecendo nos bastidores da sua vida. O seu interior sabe de coisas que a sua mente ainda não processou. E o que você está sentindo agora é a confirmação de que esta mensagem chegou no momento certo. Preciso ser honesto com você antes de prosseguir. O que você vai ouvir aqui é um ensino de estilo profético, alinhado a princípios bíblicos, escrito para acordar algo que estava adormecido em você. Não é a voz direta de Deus falando palavra por palavra, mas é um aviso, é um convite, e é do tipo que não deve ser ignorado. Então eu te peço uma coisa agora. Fica comigo até o fim. Não pule nada. Não adiante. Cada parte desta mensagem foi colocada em ordem por uma razão. E a parte que você mais precisava ouvir pode ser exatamente a que você ainda não chegou. Respira fundo agora. Enche o pulmão. Solta devagar. E declara em voz alta, ou no seu coração, eu estou pronto para receber o que Deus tem para mim hoje. Se você acredita nisso, escreve nos comentários agora mesmo a palavra 777. Só isso. 3 números que vão dizer que você está aqui. Que você está acordado. Que você está aberto. E se esta mensagem tocar o seu coração, curta. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que está na espera também. Alguém que precisa ouvir exatamente o que você está ouvindo agora. Você pode ser o instrumento pelo qual essa palavra chega até essa pessoa hoje. Agora, vamos entrar fundo. Existe um princípio que poucos entendem sobre o tempo de Deus. A maioria das pessoas acha que a demora é o problema. Que se Deus realmente se importasse, teria agido mais cedo. Que se a fé fosse verdadeira, o resultado já teria chegado.
Mas o que a Escritura ensina é o oposto disso. E quando você entender esse princípio, ele vai mudar a forma como você enxerga tudo o que passou. Pensa comigo. Existe uma diferença fundamental entre o tempo humano e o tempo de Deus. Para nós, o tempo é linear, começa aqui, vai até ali. E cada minuto que passa é um minuto que não volta. A espera, no tempo humano, é perda, é custo, é desgaste. Mas para Deus, o tempo é um instrumento, é uma ferramenta de moldagem, é o espaço onde o caráter é formado, onde a fé é provada, onde a identidade é consolidada antes que a promessa chegue, como está escrito no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. A visão ainda há de cumprir-se no tempo aprazado. Apressará para o fim e não mentirá. Ainda que tarde, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus não disse que não demoraria. Ele disse que mesmo quando demora, vem, e que o que vier vai ser tão preciso que você vai entender quando acontecer. Por que precisava ter sido exatamente naquele momento e não antes? Mas tem uma camada mais profunda nessa espera que eu preciso que você entenda. Porque não se trata só de paciência. Não é só sobre aguentar. A espera de Deus tem uma função ativa. Ela está trabalhando enquanto você está parado. Ela está construindo enquanto você não vê movimento. E aqui entra algo que a psicologia chama de maturidade diferida, que é a capacidade de sustentar um estado de incerteza sem colapsar, sem buscar uma saída fácil, sem trocar o que é certo pelo que é imediato. Pesquisas sobre resiliência mostram que as pessoas que atravessam períodos longos de espera, sem romper com seus valores, saem do outro lado com uma estrutura emocional significativamente mais forte do que quem recebeu tudo rápido demais. Não porque sofreram mais, mas porque o espírito humano se aprofunda no silêncio. A raiz vai mais fundo quando a chuva demora. E quando a tempestade vem, eles não caem. Você não está fraco, porque ainda está esperando. Você está sendo enraizado, e o inimigo sabe disso. Ele sabe que se você aguentar mais um pouco, vai emergir com uma autoridade que ele não vai conseguir derrubar. Por isso, ele trabalha tanto nos últimos metros da espera. Por isso a pressão aumenta justamente quando a promessa está mais perto. Por isso, você sentiu nas últimas semanas como se tudo estivesse pesando mais do que antes. Como se os problemas tivessem ficado maiores. Como se as pessoas ao seu redor tivessem ficado mais difíceis. Como se a sua energia tivesse diminuído exatamente quando você mais precisava dela. Isso não é coincidência. É resistência. É o sinal de que você está chegando em algum lugar importante. Porque o inimigo não gasta energia em quem não representa a ameaça. Ele intensifica a pressão sobre quem está prestes a atravessar para um novo nível. E você está prestes a atravessar. Fica comigo. Nos próximos minutos, vou te mostrar o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida enquanto você não vê. Tem uma cena que eu quero que você visualize. Imagine uma pessoa que passou anos plantando. Ela preparou a terra nos meses frios. Ela colocou a semente quando ninguém estava olhando. Ela regou no escuro, quando não tinha plateia. Quando não havia ninguém para confirmar que o que ela estava fazendo fazia sentido. Dias se passaram sem nenhuma evidência. Semanas. Às vezes, ela se perguntava se tinha plantado no lugar errado, se tinha usado a semente errada, se o solo era bom o suficiente. E então, um dia, sem aviso, sem fanfarra, sem anúncio, o broto aparece.
pequeno primeiro, quase invisível, mas vivo. E nos dias seguintes, ele cresce com uma velocidade que surpreende até quem plantou. Porque o crescimento não começou quando o broto apareceu. O crescimento estava acontecendo embaixo da terra o tempo todo. Silencioso, oculto, mas real. Deus está crescendo algo na sua vida agora mesmo. Abaixo da superfície. Nos bastidores, nas conversas que você não ouviu, nas portas que parecem fechadas, mas estão sendo destrancadas por dentro, nos corações de pessoas que ainda não ligaram, mas que já estão pensando em você. A movimentação já começou. Você só ainda não viu a superfície mudar, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis. Farei também um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo que a novidade já está sendo feita, que o caminho já está sendo aberto. A pergunta que ele faz não é se isso vai acontecer. A pergunta é: você está percebendo? E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A novidade de Deus raramente começa com um trovão. Ela começa com um sussurro. Ela começa com uma inquietação interna que você não consegue nomear, com uma conversa que parece casual, mas fica na sua cabeça por dias. Com um versículo que você leu 100 vezes, mas que hoje te pega de um jeito diferente, com uma sensação de que algo mudou no ar ao seu redor. Mesmo que você não consiga apontar o que. Você tem sentido isso? Fica atento. Esses são os primeiros movimentos da nova temporada. Agora preciso te falar sobre algo que muita gente na espera não entende. E que pode estar sabotando, sem que você perceba, o que Deus está tentando entregar. Existe um fenômeno psicológico chamado de viés de confirmação negativa. É quando a mente humana, depois de um período longo de decepção, começa a filtrar automaticamente tudo pelo prisma da suspeita. Você recebe uma boa notícia e imediatamente seu cérebro pergunta: mas o que vai dar errado? Você vê uma porta aberta e antes de entrar, já está calculando como vai fechar. Você começa a acreditar e no mesmo instante surge uma voz dizendo: não alimenta a esperança de novo. Porque vai doer menos se você já estiver preparado para o não. Isso não é fé. Isso é proteção. É o seu sistema nervoso tentando te proteger de mais uma dor. E é completamente compreensível depois de tudo que você passou, mas precisa ser nomeado e quebrado, porque ele pode te fazer fechar a mão exatamente quando Deus está tentando colocar algo nela. A fé bíblica não é ingênua. Ela não ignora a realidade, mas ela recusa-se a deixar que a história passada determine o que é possível no futuro. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 20, falando sobre Abraão, o qual esperou contra a esperança, para que viesse a ser pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito. E não sendo débil na fé, não considerou o seu próprio corpo, que estava já mortificado, tendo quase 100 anos, nem a mortificação do ventre de Sara. E na promessa de Deus, não duvidou por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão não ignorou a realidade. Ele a conhecia. Ele sabia que a situação era humanamente impossível. Mas ele recusou-se a deixar a realidade falar mais alto do que a promessa. E a Escritura chama isso de força na fé. Não de ingenuidade. De força. Você pode fazer isso. Você pode olhar para a situação que ainda não mudou, para o relacionamento que ainda não foi restaurado, para a provisão
que ainda não chegou, para a saúde, que ainda não respondeu, e dizer: eu sei o que os meus olhos estão vendo, e eu sei o que o meu Deus prometeu, e eu escolho confiar na promessa. Isso é guerra espiritual. Não de joelhos gritando. De pé. Firme. Recusando-se a dobrar. Preciso te falar agora sobre o silêncio. Porque uma das coisas que mais machuca quem está na espera é o silêncio de Deus. Você ora e não ouve nada. Você busca uma resposta e ela não vem. E aí vem a dúvida mais cruel de todas, que não é se a situação vai mudar, mas se Deus ainda está ouvindo. Quero que você ouça isso com toda a clareza. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é frequentemente o lugar onde Ele trabalha com mais profundidade. Nas horas mais escuras da madrugada espiritual, Ele não foi embora. Ele está mais perto do que quando você consegue sentir com facilidade. Como está no livro dos Salmos, capítulo 139, versículos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Ou, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás tu. Se fizer no Seol a minha cama, eis que lá estás. Não há lugar para onde você possa ir e estar fora do alcance de Deus. Nem o silêncio é esse lugar. O silêncio é o lugar onde Ele está trabalhando em você, sem a distração do barulho. Onde Ele está formando em você algo que só pode ser formado na quietude. Mas vou te dizer algo que vai além disso. O silêncio também é uma forma de proteção. Às vezes, Deus não responde ainda, porque a resposta que você ia receber teria chegado antes que você estivesse pronto para sustentá-la. Às vezes, a bênção que você pediu com urgência, se tivesse chegado naquele momento, teria te destruído, porque você ainda não tinha o caráter para carregá-la, sem perder o rumo. Pensa em pessoas que receberam muito rápido demais. Fama antes de maturidade. Dinheiro antes de sabedoria. Relacionamento antes de cura interior. O peso do presente desproporcional à estrutura de quem o recebe não é bênção. É armadilha. E Deus que te conhece, antes que você se conheça, sabe disso com precisão absoluta. Então, quando Ele demora, pergunte não somente quando, mas o que. O que Ele está completando em mim, antes que isso chegue. O que eu ainda precisava aprender. Que camada de orgulho ainda precisava ser removida, que dependência ainda precisava ser solta, que cura ainda precisava acontecer antes que eu recebesse o que pedi. Porque a espera de Deus nunca é um vazio. É sempre uma obra. Agora deixa eu te falar sobre uma virada que está vindo na sua vida. E quero que você ouça isso com os 2 pés no chão e ao mesmo tempo com o coração aberto. Porque o que vou dizer não é apenas encorajamento emocional. É padrão bíblico. Existe um momento na Escritura que acontece repetidamente e que tem uma marca específica. É o momento logo antes da virada. E esse momento tem características que você vai reconhecer. Primeiro, a situação está no pior ponto. Não melhorando. Não estável. No pior. Segundo, o escolhido está sozinho, ou se sente sozinho, mesmo cercado de pessoas. Terceiro, há uma tentação fortíssima de desistir. De ser da fé. De fazer uma escolha que aliviaria a pressão no curto prazo, mas trairia o propósito no longo prazo. E quarto, há um silêncio de Deus que parece total. Você reconhece esse padrão, porque esse é o padrão de José, na prisão, antes de ser chamado ao palácio. Esse é o padrão de Davi, no deserto, fugindo de Saul antes de ser ungido rei. Esse é o padrão de Ester, antes de entrar diante do rei. Esse é o padrão de Pedro, antes do galo cantar. Da graça cair,
e da restauração vir. O pior momento é frequentemente o pré-virada. Não porque Deus goze do sofrimento, mas porque é no limite do humano que o divino entra com clareza total. É quando as opções naturais se esgotam que o sobrenatural não tem mais concorrência. Você está perto demais para desistir. Você está mais perto do que imagina. Respira. Continua. O que vem a seguir é para você. Quero te falar agora sobre o que significa carregar uma identidade que o mundo ainda não reconhece. Porque uma das dores silenciosas de quem está na espera é essa. Você sabe quem você é. Você sabe o que Deus disse sobre você. Mas as circunstâncias ainda não confirmaram. As pessoas ao seu redor ainda não viram. E às vezes até você mesmo começa a duvidar se o que você ouviu foi real ou foi sua imaginação. Isso tem um nome espiritual. É o período de gestação da identidade. E é o tempo mais vulnerável e mais importante ao mesmo tempo. Porque é nesse período, antes da manifestação, antes da validação externa, que você decide se vai andar pelo que vê ou pelo que crê. E essa decisão, feita em silêncio, sem audiência, é o que determina quem você vai ser quando a virada chegar. A psicologia cognitiva chama isso de coerência identitária. A capacidade de manter uma autoimagem estável, mesmo quando o ambiente externo contradiz. Pessoas que desenvolvem essa coerência não precisam de validação constante para continuar. Elas não colapsam quando não são vistas. Porque a sua identidade não está ancorada no olhar alheio. Ela está ancorada em algo mais fundo. Para o crente, essa âncora tem um nome. É a palavra de Deus sobre a sua vida. É o que ele declarou sobre você antes que você nascesse. É a identidade que ele gravou no seu interior antes que o mundo tivesse a chance de dizer quem você é ou não é. Como está no livro de Jeremias. Capítulo 1. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Você não é definido pelo que passou. Você não é definido pelo que as pessoas disseram. Você não é definido pelo que ainda não aconteceu. Você é definido pelo que Deus disse. E o que ele disse não muda com o tempo. Não envelhece com a espera. Não perde força com a demora. E agora vem algo que eu preciso que você segure com firmeza. Porque pode ser exatamente o que está travando a sua virada. Tem pessoas ao seu redor que não querem que você mude. Não porque sejam necessariamente más, mas porque a sua transformação mexe com a delas. Quando você cresce, o sistema ao redor de você precisa se reorganizar. Quando você se fortalece, os que se beneficiavam da sua fraqueza perdem algo. Quando você estabelece limites saudáveis, os que exploravam a sua ausência de limites resistem. Isso é o que a sociologia chama de homeostase sistêmica. É a tendência de qualquer sistema humano. Seja uma família, seja um grupo de amigos, seja um ambiente de trabalho, de resistir à mudança de qualquer um de seus membros, porque a mudança de uma peça exige a recalibração de todo o sistema, e nem sempre as pessoas ao redor têm a maturidade ou a disposição para fazer essa recalibração. No âmbito espiritual, isso se manifesta como resistência que parece vir de fora, mas que muitas vezes é ativada por dentro. A voz que diz quem você pensa que é, a memória que te lembra de cada falha, o relacionamento que te puxa de volta para o que você era antes, como se você não pudesse ser diferente. O ambiente que te define pelo seu passado e resiste ao seu presente, e aqui a Escritura fala com uma clareza que corta.
Como está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra grega usada ali para transformai-vos é metamorphosed. É a mesma raiz de metamorfose. É uma mudança de forma por dentro para fora. Não uma adaptação externa. Uma transformação interna que, eventualmente, muda tudo ao redor. E Paulo coloca isso em oposição direta a conformar-se, a se moldar pelo que está ao redor. São dois movimentos opostos. E você foi chamado para o da transformação, não o da conformação. Isso significa que em algum momento, na sua jornada, você vai ter que decepcionar alguém para obedecer a Deus. Vai ter que dizer não para algo que parece bom, para dizer sim para o que é melhor. Vai ter que soltar uma mão para pegar outra. E esse momento, quando chega, dói, mas é parte do processo de quem foi chamado para algo maior do que onde está. Você está sentindo esse chamado, essa sensação de que você foi feito para mais, mas que o mais ainda não chegou. Isso é Deus, mantendo acesa a chama do propósito, mesmo no período de espera. Ele não apagou. Ele está sustentando. Nos próximos minutos, vou te mostrar o que fazer com essa chama. Mas antes, preciso te perguntar, você ainda está aqui? Se está, escreve nos comentários. Eu creio. 2 palavras, que são uma declaração de guerra espiritual mais poderosa do que qualquer argumento, qualquer planejamento, qualquer estratégia humana. Agora, vamos falar sobre a nova temporada. Porque não basta saber que ela está vindo. Você precisa entender como ela chega e como não perder o momento quando ele aparecer. A nova temporada de Deus não vem com fanfarra. Não vem com uma placa do céu. Ela vem, na maioria das vezes, através de coisas que parecem ordinárias. Uma conversa que começa de forma casual e que 2 meses depois você vai olhar para trás e perceber que foi o ponto de virada. Uma decisão pequena, que na época pareceu irrelevante, mas que abriu um caminho que você não via. Um encontro em um lugar inesperado com uma pessoa que você não esperava conhecer. Um convite que você quase recusou, mas que aceitou no último minuto. Deus é o Deus do ordinário sagrado. Ele se move no cotidiano com a mesma frequência com que se move no extraordinário. E o problema de quem está esperando por uma experiência mística, uma visão dramática, um sinal impossível de ignorar, é que muitas vezes deixa de ver o movimento real porque estava esperando um tipo errado de manifestação. Pensa em Elias, cansado, esgotado, debaixo de uma árvore pedindo para morrer. E o que fez? Deus mandou um anjo que o tocou e disse: levanta-te e come. Uma refeição? Algo tão concreto, tão físico, tão simples quanto isso. E foi isso que o sustentou para a jornada. Não uma visão, uma refeição. Como está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 e seguintes. Deus te envia provisão no ordinário. Te envia força através do descanso. Te envia direção através de uma conversa que parece mundana, e você precisa estar com os olhos abertos para o cotidiano, não só para o extraordinário, se quiser reconhecer quando ele está se movendo. E aqui está algo que vai mudar a forma como você vive os próximos dias. A preparação para a nova temporada não começa quando ela chega. Ela começa agora. No tempo da espera, na forma como você gerencia o que está na sua mão antes que o mais chegue, como está no livro de Lucas. Capítulo 16. Versículo 10. O que é fiel
No mínimo também o é no muito. Fidelidade no pouco não é uma etapa que você passa para chegar à etapa do muito. É o treinamento que te qualifica para o muito. É o lugar onde Deus observa o seu caráter sem a audiência, sem o reconhecimento, sem a recompensa visível. E vê se você é confiável antes de expandir o que está na sua mão. O que você tem na sua mão agora? Que responsabilidade pequena está sendo gerenciada com integridade ou com desleixo? Que relacionamento próximo está sendo cultivado ou negligenciado? Que dom que Deus te deu está sendo exercitado mesmo sem audiência ou está guardado esperando condições perfeitas? Porque a virada vem. Mas quando ela vem, vem para quem estava fazendo o que precisava ser feito, mesmo antes de ser visto. Agora vou te falar sobre algo que eu sei que está pesando no seu coração. Sobre as pessoas que te machucaram no caminho, sobre as traições, os abandonos, as injustiças, as decepções que você carregou até aqui. Porque uma das maiores armadilhas espirituais para quem está na espera é o peso do que foi feito contra você. E esse peso, se não for tratado da forma certa, pode se tornar o maior obstáculo entre você e a sua virada. Não estou falando de minimizar o que aconteceu. O que aconteceu foi real. A dor foi real. A injustiça foi real. Não vou te pedir que finja que não foi. Mas vou te pedir que considere uma coisa: que o perdão não é um favor que você faz para quem te machucou. É uma libertação que você se dá a si mesmo. A psicologia do trauma mostra com clareza que a ruminação sobre injustiças passadas mantém o sistema nervoso em estado de alerta permanente. O corpo não distingue entre uma ameaça real acontecendo agora e uma memória vívida de uma ameaça passada. Quando você revive repetidamente o que alguém te fez, o seu corpo experimenta fisiologicamente como se estivesse acontecendo de novo. Cortisol elevado, pressão alterada, capacidade cognitiva reduzida, imunidade comprometida. Você paga fisicamente por uma dívida que é de outra pessoa, e espiritualmente o peso é ainda mais preciso. Como está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Removei de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia. Sede, porém, uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não é uma emoção, é uma decisão. Você não precisa sentir perdão para praticar. Você decide. E com a decisão, o processo começa. É um processo, não um evento. Pode precisar ser renovado amanhã. E depois de amanhã, mas cada vez que você escolhe não carregar mais essa pedra, você fica um passo mais leve para a jornada que ainda está pela frente. E eu preciso que você entenda isso. A virada que Deus está preparando para você não pode ser sabotada pelas pessoas que te machucaram, mas pode ser atrasada se você der a essas pessoas o poder de ocupar o centro da sua atenção, da sua energia e das suas orações. Quando esse espaço deveria estar ocupado por Deus e pela visão que Ele colocou em você. Solta. Não por eles. Por você. Para que quando a virada chegar, você esteja de mãos livres para receber. Agora, deixa eu te falar sobre o que está sendo escrito para a sua vida na temporada que está chegando. Porque o Deus que vira páginas não só fecha capítulos dolorosos, Ele escreve capítulos novos. E o capítulo que Ele está escrevendo para você agora tem características específicas que eu preciso que você ouça com cuidado. Em primeiro lugar, Ele está escrevendo
restauração. Não só recuperação do que foi perdido, mas restauração com juros. Como estava em Joel, capítulo 2, versículo 25. E vos restituirei os anos que comeu o pulgão, o gafanhoto, o paquete e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Há um princípio de recomposição divina que vai além da compensação, é multiplicação sobre o que foi devorado. O tempo que pareceu perdido não é só devolvido. É redencionado, é transformado em fundação. Em segundo lugar, ele está escrevendo reverência. Tem pessoas ao seu redor que não te levaram a sério no período da espera, que te viram na posição de baixo e concluíram que era seu endereço permanente, que fizeram piada, que duvidaram, que passaram por cima, que ignoraram. E essas pessoas vão testemunhar a virada da sua história. Não porque você vai se vingar, mas porque a confirmação de Deus é mais eloquente do que qualquer resposta que você poderia dar, como estava em Salmos. Capítulo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus não faz a festa nas suas ausências. Ele faz na presença deles. E a mesa que ele prepara para você é de honra, que não precisa de aprovação de ninguém, porque vem de uma fonte que ninguém pode contestar. Em terceiro lugar, ele está escrevendo, chamado. A temporada que está chegando não é só uma melhoria de condições. É um novo nível de chamado. Uma expansão de propósito. Um aprofundamento de missão. E isso significa que o que você passou no período da espera não foi sofrimento inútil. Foi treinamento. Foi qualificação. Foi a escola onde você aprendeu o que precisava saber para estar apto ao que vem agora. Quem não passou pela escola da espera não tem a profundidade de caráter para aguentar o peso da plataforma que Deus quer dar. Por isso, ele não deu antes. Por isso, era necessário esperar. Não para te punir, para te preparar. E agora você está pronto. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa simples. Pega um momento agora. Se você puder, fecha os olhos por um segundo e respira. E no silêncio do seu coração, diga isso, Senhor. Eu estou aberto. Eu estou pronto. Vira a página. Que essa simples declaração se torne o sino que marca a entrada da nova temporada. Agora, vamos ao protocolo prático. Porque fé, sem ação, é incompleta. E eu quero te dar 7 dias de prática concreta para ancorar espiritualmente a virada que está vindo. No primeiro dia, o dia do reconhecimento. Você vai reservar 10 minutos pela manhã para escrever em algum lugar 3 coisas que Deus já fez na sua vida que você poderia considerar impossíveis quando as pediu. 3 evidências de fidelidade. E você as declara em voz alta como se fossem um processo legal diante do tribunal do céu, estabelecendo o histórico de quem é o seu Deus. À noite, antes de dormir, leia o Salmo 84 e declare: Este é o meu Deus, e ele ainda não terminou comigo. No segundo dia, o dia da soltura, você vai escrever em um papel o nome da situação mais pesada que você está carregando, e ao lado, o nome de Deus, que é soberano sobre ela. Você não vai rezar sobre ela por horas. Você vai simplesmente declara uma vez: Pai, eu coloco isso nas suas mãos e retiro as minhas. E então, vai fazer algo que você gosta. Algo que te traz alegria. Como um ato de confiança de que você não precisa carregar o peso, porque outro está carregando por você. No terceiro dia, o dia da identidade. Você vai repetir pela manhã e à noite a seguinte declaração. De preferência, olhando para o espelho: Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu fui criado com propósito.
O atraso não cancelou a promessa. Eu estou chegando. Simple. Firme. Não precisar sentir para declarar. Declare e deixa que a declaração trabalhe na sua crença. No quarto dia. O dia da fidelidade. Você vai identificar uma responsabilidade pequena que você tem adiado. Algo concreto que está na sua mão fazer. E vai fazer, lá hoje, com excelência. Não amanhã. Hoje, como um ato de preparo para o que Deus está trazendo, no quinto dia, o dia das relações. Você vai identificar uma pessoa na sua vida que está precisando de encorajamento e vai enviar uma mensagem. Um áudio. Uma ligação. Uma palavra de cuidado genuíno, sem agenda. Sem pedir nada em troca. Isso faz circular o tipo de amor que atrai o favor de Deus sobre a sua própria vida. No sexto dia. O dia do silêncio. Você vai reservar um período de pelo menos 15 minutos em total silêncio. Sem celular. Sem música. Sem podcast. Só você. E o silêncio. E nesse silêncio, você vai simplesmente estar disponível. Sem pedir nada. Sem apresentar lista. Só presente. Às vezes, a voz de Deus mais clara vem no silêncio que você criou. No sétimo dia. O dia da gratidão antecipada. Você vai agradecer a Deus pela virada como se já tivesse acontecido. Não pedindo. Agradecendo. É um ato de fé radical que diz ao inimigo e ao próprio coração: eu já confio no resultado antes de vê-lo. Esta é a gratidão que abre portais. Esses 7 dias não são mágicos. Não são uma fórmula que obriga Deus a agir. São uma postura. São uma orientação do coração que te coloca na direção certa para reconhecer e receber o que Deus já está fazendo. E agora, antes de encerrar, quero orar por você. Porque você chegou até aqui, e isso significa algo. Feche os olhos se puder. E recebe, Pai. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Você sabe o nome dela. Você sabe o que ela está carregando. Você viu cada noite de insônia, cada oração sem resposta aparente, cada momento em que ela escolheu continuar quando poderia ter desistido. E eu te peço que você a veja agora com olhos de Pai, com olhos de misericórdia, com olhos de quem conhece o fim desde o começo. Abençoa a sua mente. Senhor, que ela seja liberta de todo pensamento de dúvida que a inimigo plantou na espera. Que ela pense com clareza. Que ela discirna com sabedoria. Que ela reconheça os movimentos de Deus nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Abençoa o seu corpo. Que o descanso seja restaurador. Que o sono seja profundo e tranquilo. Que a fadiga que veio da espera seja substituída por uma energia nova. Uma unção nova. Uma vitalidade que só vem de cima. Abençoa o seu lar. Que ele seja lugar de paz e não de guerra. Que os que compartilham esse espaço com ela sejam tocados pela mesma graça que está pousando sobre ela agora. Abençoa o seu trabalho, os seus projetos, os seus sonhos que ainda não se manifestaram. Que as mãos que trabalham sejam guiadas pelo teu favor. Que as portas que precisam abrir se abram. Que os recursos que faltam cheguem no momento certo, da forma certa. Abençoa os seus relacionamentos. Os que ficaram e os que precisaram partir. Os que virão para esta nova temporada. Que ela seja cercada de pessoas que a constroem. Que a amam com verdade. Que caminham com ela em direção ao propósito. E Pai, sobre esta pessoa que teve a fé de chegar até o fim desta mensagem, eu declaro que a página está sendo virada agora.
que a espera terminou, que a nova temporada começou, que o inimigo tentou usar para destruir vai ser usado por você para glorificar, e que quando ela olhar para trás, daqui a algum tempo, vai entender que cada dia da espera foi necessário. Foi bom. Foi parte do plano perfeito de um Deus que não falha. Em nome de Jesus. Amém. E a lição que esta mensagem deixa é esta: a espera de Deus nunca é vazia. Ela é o lugar onde o caráter é formado antes que a promessa seja entregue. O silêncio não é abandono. É o som de Deus trabalhando onde você não consegue ver. E a virada não é o começo da história de Deus na sua vida. É a confirmação de que Ele nunca parou de trabalhar. Você não chegou até aqui, por acaso? Você chegou porque ainda há algo dentro de você que acredita. E essa fé, mesmo quando fraca, mesmo quando cansada, mesmo quando questionada, é o suficiente para Deus trabalhar. Então declara mais uma vez: com tudo que você tem, eu creio. 2 palavras. O suficiente para mover montanhas. Se esta mensagem tocou o seu coração, curte agora. Se inscreve no canal para não perder o que está vindo. E compartilha com alguém que você sabe que está na espera, que está cansado, que está quase desistindo. Porque talvez essa pessoa esteja a uma mensagem de desistir de tudo, e talvez a sua ação de compartilhar seja o instrumento pelo qual essa palavra chega até ela, no momento exato em que ela mais precisa. Você não sabe quem está do outro lado da sua tela, esperando por este aviso, mas Deus sabe. E Ele está usando você agora, para levar isso até lá. Vai lá. Compartilha. Que essa palavra chegue onde precisa chegar.